muda? Muda tudo. Quando compramos um imóvel numa relação civil, as ações são umas, as teses são umas. Professor, e quando compramos na relação de consumo? Os direitos, as teses, as ações são outras. Umas e outras. Ó, ficou legal, ficou didático, hein? Umas e outras. Nós temos a relação civil, a compra e venda de imóveis, mas situações que aplicamos o Código Civil. E temos a situação, a compra e venda das transações imobiliárias, que aplicamos o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Professor, comprei de uma pessoa que morava nesse imóvel e ela quer vender porque ela quer comprar um apartamento. Os filhos casaram. Comprei um imóvel de uma pessoa que quer morar na praia, no interior, mas sempre morou lá. Comprei um imóvel de uma pessoa que morou, mas não gostou do bairro e foi embora. Não vive de comprar e vender imóveis. Relação civil. Professor, deu errado. Vou processar essa pessoa. Vou ser processado. O fundamento é com base no quê? Código Civil. Relação civil. Código Civil. Professor, comprei um imóvel, hein, professor? Comprei um imóvel. Esse sujeito tem ingresso, hein? Esse sujeito é um construtor. Pessoa física ou pessoa jurídica? É incorporador. Pessoa física ou pessoa jurídica? A gente fala pessoa física, mas o correto é pessoa natural, hein, gente? Professor, e aí? Relação de consumo. Porque quando eu vivo daquilo, de vender e comprar imóveis, é um negócio para mim. Você não comprou do Júlio pessoa natural ou pessoa jurídica, que não vive disso, que não negocia isso, não vive desse tipo de negócio. Você comprou, na verdade, da pessoa civil, né? Agora, se eu venho, compro e vendo todo dia, é o meu negócio, é a forma que eu ganho dinheiro, a minha forma de investir, sobreviver, pagar as contas, aí existe uma relação de consumo. A Lei 8.245 de 91 é a lei do inquilinato. Na verdade, nós não vamos aplicar relações cíveis, não tem discussão. É uma lei interessante porque é relação locatícia e ponto final, não tem o que errar. Deixa de lado. Agora, a relação de compra e venda, podemos errar feio. Porque não é tão bem decidido e resolvido igual a lei do inquilinato. Deixa de lado a lei do inquilinato, só para usar como exemplo. A relação de compra e venda de imóvel ela é muito complexa, porque pode ser de relação de consumo, aplica a CDC, Código de Defesa do Consumidor, e pode ser uma relação civil. Não aplica o CDC. Depende de quem está vendendo. Quem está comprando, quando compra do fornecedor de serviços, ele é consumidor. Para que exista uma relação de consumo, tem que ter um consumidor de um lado, que pode ser pessoa natural ou jurídica, e do outro lado tem que ter um fornecedor de produto e serviço, que pode ser pessoa natural ou jurídica, conforme artigos 2º e 3º. Se não existe um consumidor de um lado ou não existe um fornecedor de produto e serviço, esquece. Vamos pensar no negócio civil. Atenção a isso, hein, gente? Isso é muito importante, é muito sério, porque quem é advogado, quem presta concurso, quem é escrevente, se faz confusão, erra a ação, erra a tese, passa vergonha. Passa vergonha. Então, muita atenção em relação a isso. Professor, então, peraí. Como que funciona, então, essa relação de imóvel com defeito? Quais são os meus direitos? Imóveis com defeito, quais são os direitos do comprador, professor Júlio? Qual que é a resposta? Depende. Depende se é uma relação civil ou se é uma relação do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. Muda os nomes das ações, vão mudar os prazos também, prescrição, vão mudar as teses. Muda tudo, gente. Muda tudo. Então, muita atenção em relação a isso. Essa resposta, professor, imóvel com defeito, quais são os direitos do comprador? Depende. É relação civil ou é relação de direito do consumidor? Muda e muda muito, hein? Muita atenção em relação a isso, tá? Muita atenção mesmo. Então, vai depender se você comprou de uma pessoa particular, seja pessoa jurídica ou pessoa natural, relação civil. Comprou de uma incorporadora, uma imobiliária, uma construtora, estou falando de uma outra relação. Construtora, imobiliária, corretor, investidor,
Cuidado. Eu estou falando de uma relação do Código de Defesa do Consumidor. Bom para quem compra. O consumidor, quando se torna um consumidor, ele tem uma proteção, né, gente? O Código de Defesa do Consumidor, ele é protetivo, sim, ao consumidor. Claro que é. Ele não fica em cima do muro, ele protege o consumidor, foi criado para isso. E ruim para quem vende. Eu costumo dizer, professor, qual que é a dica que você daria para um vendedor de carros? Não entregue cartão. Porque se você é um vendedor de carro e entrega um cartãozinho e fala, olha, eu mexo com carro, viu? Eu compro e vendo carro. Naquele momento que você falou isso, naquele momento que você entregou um cartão e provou isso, você se complicou. Porque se o comprador do veículo achar ou acontecer de ter algum problema em relação a você não resolver, pronto. O processo vai para o lado do consumidor. As teses, as ações, outra situação. Eu falo que a briga de direito civil, gente, presta atenção aqui, que isso é sério, hein? Presta atenção aqui, hein? A briga de direito civil é uma briga de iguais. Não tem o boxe, né? Boxe. Agora é muito comum o UFC, né? O UFC vale tudo, né? Nós temos as divisões, né? Peso-pena, peso médio, não sei se está certo, peso pesado. Você imagina você, numa lutar o peso pesado com o peso pena. Não tem uma proporcionalidade, né, gente? É perigoso. Se você falar no esporte, isso não vai acontecer nunca. Porque tem categorias. Por questão de proteção, por questão de... Claro, proteção. São forças diferentes. Talvez no dia a dia na rua não, mas profissionalmente falando tem uma proteção. Cada um com o seu peso vai lutar com o seu peso. A briga civil é uma briga de iguais. Eu consigo me defender melhor. Porque é uma briga de igual para igual. Relação de consumo não. Você sabe muito bem que a relação de consumo ela é assim. Professor, é injusto? Não. O consumidor precisa dessa proteção. Todo consumidor é o quê? Ah, professor, todo consumidor é vulnerável. Não. Todo consumidor é vulnerável? Ou todo consumidor é hipossuficiente? Cuidado com isso, hein? O conceito de hipossuficiência e vulnerável são diferentes. Todo consumidor, tecnicamente, ele é o quê? Vulnerável, Lázaro. Você pode afirmar e bater na mesa. Professor Júlio, todo consumidor é vulnerável? Sim, pegadinha salsifufu, pegadinha do malandro, hein? Todo consumidor é vulnerável. Professor, todo consumidor é hipossuficiente? Não. Hipossuficiência eu preciso provar. Em primeiro lugar, eu preciso pedir. Numa ação judicial, eu preciso pedir que aplique a hipossuficiência, que o meu cliente, né, se você for advogado do autor, que o seu cliente seja considerado hipossuficiente. Todo consumidor é vulnerável. Certa resposta. Todo consumidor é hipossuficiente? Não. Hipossuficiente é uma outra relação. É uma relação que o consumidor é mais frágil ainda, muito mais frágil. Professor, dá um exemplo que o consumidor ele é totalmente hipossuficiente. Quando a briga é com uma multinacional, talvez com a Coca-Cola, com o Banco Itaú, Bradesco, Santander, porque ele é muito frágil nessa relação. O fornecedor de produtos e serviços, ele tem o quê? Ele tem conhecimento sobre o produto, sobre o serviço, ele tem conhecimento jurídico, tem conhecimento técnico, ou seja, a briga é totalmente desigual. Então, quando você percebe uma situação dessa, uma grande construtora, uma grande incorporadora, você tem que pedir, hein? Pedir, o judiciário vai analisar se vai aplicar ou não. O judiciário, os magistrados, né? Os magistrados se entenderem que existe, de fato, uma questão que o seu cliente, o autor ou os autores, devem ser considerados hipossuficientes, é sinal que o seu cliente ele é mais frágil ainda, porque vulnerável ele já é. Se você está fundamentando a peça, se o seu cliente é consumidor, ele é vulnerável automaticamente. Mas hipossuficiência você tem que pedir, o judiciário tem que conceder, e aí eu pergunto, Lázaro, qual que é o efeito disso, hein? O que você, Lázaro, ganhamos quando pedimos que seja aplicada a hipossuficiência e quando o judiciário enxerga isso também, a gente consegue provar isso. O que ganhamos com isso? Cadê o Felipe que sumiu da aula, hein? Vou ligar para ele agora. Cadê? Show, Lázaro, show. Quando pedimos a hipossuficiência, quando conseguimos provar e o judiciário nos dá, defere o nosso pedido, nós ganhamos um plus, que é maravilhoso. A inversão do ônus da prova.
Professor, quem tem o peso de provar, em regra, o autor da ação. Sem juridiquês, sem entrar em detalhes processuais e exceções. Quem tem o peso de provar, em regra, sim, é o autor. Ele está processando, ele que provocou o judiciário. Quando consegue, né, provar, pedir e consegue provar a hipossuficiência, eu tiro o peso de provar, é o autor, tiro da minha cabeça e coloco na cabeça do Lázaro, do Henrique, da Marina, das Vanessas, da Amanda, do Luciano Taqueda, porque o peso de provar agora é do réu. Ou seja, para o advogado, para o consumidor, para os consumidores, quando você pede a hipossuficiência e você conquista essa hipossuficiência, porque o judiciário também enxerga isso, você prova e o judiciário dá, meu Deus do céu, você conseguiu de fato, processualmente falando, um baita instituto, um excelente instituto para o seu cliente, uma vitória. Provavelmente, vou ser sincero, você vai ganhar a ação, provavelmente. Né? Salvo exceções, claro, vai ter uma análise aí subjetiva, uma análise objetiva, mas, de fato, você conseguiu um lugar ao sol. Né? Seu cliente realmente está em vantagem. Seu cliente está aqui, você está aqui. Ó. Você não, seu cliente, você está aqui, né? E o réu está lá embaixo. A chance de ter êxito nessa ação, ela é transformada e triplicada, né? Triplicada, pronto. Termo que nós vamos usar.